Você sabe quais são os principais motivos que fazem que os casais briguem? Eu trouxe aqui uma lista de 5 motivos que fazem os casais brigarem, e eu aposto que se tu tá num relacionamento e tem brigas nele, alguma dessas coisas já aconteceu contigo. O meu nome é Michelle Pereira, eu sou psicóloga e aqui nesse canal você vai ver conteúdo sobre relacionamento, autoestima, psicologia e coisas relacionadas a isso. Hoje em dia é muito comum a gente ver relacionamentos que duram pouco tempo, ou que as duas pessoas se gostam, mas não conseguem lidar muito bem com as brigas e por isso acabam terminando. Tem casal que o padrão deles é brigar quase todo dia. E por mais que isso seja comum, isso não é normal. Em um casal são duas pessoas diferentes que se relacionam, né? Então é claro que vão ter diferenças e que vão ser preciso fazer alguns ajustes. Às vezes a gente tá acostumado a lidar com as coisas de um jeito e a outra pessoa tem um jeito diferente de fazer aquilo. E isso pode acabar gerando algum conflito aí. Mas tem algumas atitudes que, se elas existem em um relacionamento, elas com certeza vão gerar briga. Eu trouxe 5 delas aqui pra falar pra ti sobre isso. A primeira delas é a falta de confiança e ciúme. Confiança é uma das coisas mais importantes em um relacionamento. Fica muito difícil estar com alguém se você não confia nessa pessoa. E essa desconfiança, ela pode ser uma coisa pessoal, que você não consegue confiar nos outros, ou porque aconteceu alguma coisa no relacionamento que faz com que tu não confie nele. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa falta de confiança, e eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, e se tu tiver interesse nisso, tu pode assistir ele depois que terminar esse. Mas por que essa falta de confiança e esse ciúme excessivo podem ser um problema no relacionamento? Podem acabar gerando algumas brigas aí, porque isso vai desgastando o relacionamento aos poucos, vai cansando os dois ali e pode ser um motivo para algum deles aí querer desistir dessa relação. Além de ser uma coisa que é um pouco injusta com o outro se ele não fez nada. Imagina se essa situação fosse com você. Você sabe que você não fez nada de errado, mas constantemente alguém fica duvidando de ti, falando que tu tá escondendo alguma coisa, toda coisa que tu faz a pessoa acha que tem algo errado ali, mesmo sendo coisas simples, sabe? Coisas normais do teu dia a dia. A longo prazo, isso pode ser muito cansativo. Então, por isso que acaba causando algumas brigas. O segundo motivo é não saber se comunicar bem. E isso é algo que faz com que as pessoas até nem queiram conversar contigo, porque acham que toda conversa vai virar uma briga e realmente acaba virando uma briga. Se você não sabe se expressar bem ou conversar sem ser agressivo, você vai acabar gerando uma briga. O mesmo serve para outra pessoa. Se você tá falando com alguém que é um pouco mais grossa, ignorante, sem paciência na hora de conversar, vai ser algo que vai interferir na comunicação. E conversar é uma coisa muito importante, muito positiva num relacionamento. Eu sei que muitas vezes a gente não quer conversar sobre coisas que são desconfortáveis, a gente até evita um pouco isso, né? Foge desse tipo de conversa. Mas conversar é o que mais ajuda a resolver um problema, porque é conversando que vocês vão tentar se entender ali e conseguir se dar bem. Então, quando um dos dois não sabe conversar ou os dois não sabem, vai ter muita briga nesse relacionamento. E como que eu faço pra conseguir me comunicar melhor? Também tem um vídeo aqui no canal que fala um pouquinho sobre isso, eu vou deixar o link dele na descrição. O terceiro motivo que faz com que os casais briguem é deixar que as emoções tomem conta. Isso não gera problemas pra ti só no relacionamento, mas em todas as áreas da tua vida. Se você é uma pessoa que não consegue lidar bem com emoções, você provavelmente já sabe quanto que isso pode ser prejudicial pra ti. Pessoas que são muito explosivas, por exemplo, elas podem ter vários problemas aí na vida pessoal, porque as outras pessoas não são obrigadas a saber lidar com isso. Elas não são obrigadas a te entender e tentar resolver aquela situação. Ou então ficar pisando em ovos, ou adivinhar que tu tá tendo um dia ruim. Quem precisa lidar com as emoções é você. Se você não tem um controle emocional, você pode acabar descontando o que você está sentindo em outras pessoas. E isso serve pro outro também. Se você namora uma pessoa que deixa as emoções tomarem conta dela, isso vai acabar sendo um problema pra relação. Então, pra tudo ficar bem e isso não afetar o relacionamento, é preciso aprender a ter um controle maior sobre as emoções, não deixar com que elas tomem controle de ti e desenvolver um pouquinho mais inteligência emocional aí. E geralmente é a terapia que ajuda com isso. O quarto motivo é não saber separar problemas pessoais de problemas do relacionamento. Isso é uma coisa extremamente comum. Você tá tendo um dia meio ruim, teve um problema no trabalho, com a família, e quando tu vê o teu namorado, tu acaba tratando ele um pouco mal ali e descontando nele o que tu tá sentindo com essas outras pessoas. Ele não tem nada a ver com aquilo que te deixou desse jeito, mas acaba sofrendo porque você não sabe separar as coisas. Se identificou com isso? Eu acho que todo mundo já fez isso ou já foi o outro lado da situação também. É algo que realmente é muito comum de acontecer. O importante aqui é que se tu identificou que tu tá fazendo isso, de tentar interromper e até pedir desculpa pra outra pessoa se tu percebeu que tu tava tratando ela diferente por causa de um problema pessoal que tu tava tendo. Olha, me desculpa por ter falado contigo desse jeito, eu não tava tendo um dia muito bom e eu não deveria ter descontado em sentir. Pra não deixar os problemas pessoais interferirem no relacionamento, é preciso estar atenta. Começar a prestar atenção, cuidar pra que isso não aconteça, porque às vezes acontece, mas a gente pode tentar mudar isso. Se nós temos um bom nível de autoconhecimento aí, a gente vai conseguir identificar quando isso tá acontecendo, o que tá causando o problema e também
também evitar que a gente desconte e quem não merece ouvir aquilo. Antes de ir pro último item da lista, eu quero te perguntar se tu tá acompanhando até aqui. Me conta nos comentários aí se você já fez alguma dessas coisas ou já fizeram elas contigo. E o quinto e último motivo é prometer coisas e não cumprir. Isso serve pra qualquer coisa. Prometer não fazer mais alguma coisa e continuar fazendo. Prometer mudar algo que tá atrapalhando e não tentar mudar aquilo. Prometer ajudar em alguma coisa específica e nunca ajudar. Prometer e não cumprir é uma coisa que pode fazer com que outra pessoa tenha a confiança dela em ti abalada. Além de deixar a pessoa chateada também. Qualquer mudança que a gente vai fazer é difícil mesmo. Se não fosse difícil, todo mundo conseguiria mudar. E tem pessoas que realmente tentam, mas não conseguem fazer essa mudança aí. Mas outros sabem que não vão conseguir fazer, ou sabem que nem vão tentar e mesmo assim prometem. O importante aqui é que se você vai prometer alguma coisa, realmente se esforce para conseguir fazer aquilo. Se você não acredita que consegue fazer, então não prometa pra pessoa que você vai fazer. Não faça com que outra pessoa coloque uma expectativa em ti e depois seja frustrada. É algo que pode deixar a pessoa triste, magoada, ressentida contigo. Então pensa bem antes de prometer alguma coisa e tenta fazer o melhor que tu conseguir. Esses são só 5 dos principais motivos que façam que os casais briguem.